Bem, pessoal, ainda na teoria da pena, nós já começamos a trabalhar sobre a teoria da pena, nós já vimos as finalidades da pena, já trabalhamos relacionados à própria dosimetria da pena, já entendemos que fazemos parte de um sistema trifásico, onde nós passamos pela pena base, depois para atenuantes e agravantes, e trabalhamos também com as causas de aumento de pena e causas de diminuição. Bem, superado isso, agora chegou a hora de nós trabalharmos com a fixação do regime inicial. Então, olha só, aquele que foi condenado, nós já entendemos como que a pena ela é trabalhada relacionada a questões relacionadas a, por exemplo, a nós trabalharmos entre a pena mínima e a máxima. E descobrimos como é que isso varia. Agora, nós vamos descobrir o que leva uma pessoa a ser condenada e cumprir pena muitas vezes no regime fechado, outro ser condenado ao regime semiaberto e outro ser condenado ao regime aberto. Isso passa por um momento que nós chamamos de fixação do regime inicial. O professor Luiz Flávio Gomes ele até diz que isso seria a quarta fase da dosimetria da pena. Vale dizer, passar pela pena base, que são as circunstâncias judiciais do artigo 59, trabalhar com atenuantes e agravantes e agora trabalhar com causas de aumento e diminuição. Pois bem, para nós compreendermos a fixação do regime inicial, é necessário que nós possamos compreender o seguinte: é necessário que nós venhamos compreender que nós temos três espécies de pena. Nós temos três espécies de pena. Nós temos uma pena de reclusão, temos a pena de detenção e nós temos a pena de prisão simples. Em grossas linhas, o que seria, né? Qual seria o fator diferenciador de uma pena de reclusão para uma pena de detenção para uma pena de prisão simples? Bem, gente, para o nosso estudo agora, para esse momento, é interessante que você compreenda o seguinte: reclusão e detenção são penas, a partir do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, são penas que são aplicadas para aqueles que são condenados pela prática de crimes, enquanto que a prisão simples é aquela pena, espécie de pena, aplicada para aqueles que foram condenados por contravenção penal. Então, o primeiro corte que eu tenho que fazer é a diferença pela modalidade de infração penal. Quem praticou crime ou vai pegar uma pena de reclusão ou vai pegar uma pena de detenção. Quem praticou prisão simples, a contravenção penal vai receber uma pena de contravenção simples. Uma outra coisa que é interessante também nós trabalharmos seria relacionar a outra compreensão, e essa agora é relacionada ao regime inicial, Porque aquele que é condenado por reclusão, ele não começa, aquele que é condenado por reclusão, ele pode começar no regime fechado. Eu não estou dizendo para você que o condenado por reclusão começará obrigatoriamente em regime fechado, mas ele pode começar. Agora, aquele condenado por detenção, ele nunca começa o cumprimento da pena no regime fechado. É possível que em algum momento aquele condenado por detenção ele até cumpra a pena no regime fechado, mas isso vai acontecer em casos de regressão. Mas a ideia inicial é que o regime fechado, aquele que é condenado por reclusão, ele possa até começar naquela situação, mas aquele que foi condenado por detenção, crime de detenção, nunca começaria no fechado. Tudo certo? Então, é essa a ideia que nós temos que ter, uma ideia inicial. E a prisão simples? Não, a prisão simples é aquele que geralmente ele vai ficar afastado, né? Tanto daqueles que foram condenados por reclusão e detenção. Então é possível que uma pessoa condenada por reclusão, ela até cumpra a pena com aquele que cumpriu pena por detenção. Mas isso acontece se os dois estiverem no semiaberto, por exemplo, no aberto e etc. Mas nunca aquele que condenou, que foi condenado por contravenção, vai estar cumprindo pena junto com aquele que praticou o crime. A ideia é de separação dos presos. Quanto maior a gravidade, você ser colocado, cumprir pena junto com aqueles que tiveram uma gravidade ali semelhante, de maneira que nós não venhamos, né, a partir do sistema, claro que isso é uma hipótese, uma teoria, né, que o sistema, né, penal não viesse retroceder, viesse cooperar
para o fortalecimento, né? E ser uma escola do crime. Algo que a gente sabe que isso jamais acontece, né? Outra questão que nós temos que observar, e aí eu apresento um quadro para vocês, né, é de como são cumpridas essas penas, né? Aquele que foi condenado pelo regime fechado, ele vai cumprir a pena no estabelecimento de segurança máxima ou média, que nós chamamos de penitenciária. Já aquele que foi condenado no regime semiaberto, ou cumpre pena no regime semiaberto, ele vai cumprir pena em uma colônia agrícola, industrial ou um estabelecimento similar. E aquele que cumpre pena no regime aberto, cumpriria a pena em caso de albergado ou estabelecimento adequado. Isso é o que diz a lei. Lamentavelmente, pela falência do sistema carcerário, pela falência do sistema prisional, o que nós hoje temos é que aqueles que cumprem a pena em regime semiaberto, geralmente eles estão apenas com monitoramento, aqueles que estão no regime aberto estão apenas muitas vezes só assinando, fruto desse estado de coisa inconstitucional, que vocês podem observar com maiores detalhes a partir da DPF 347, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa situação no sistema carcerário. Tá certo, gente? Então essa é a ideia que nós podemos ter inicial. Aquele que cumpre pena em regime fechado está na penitenciária. Aquele que está em regime semiaberto, ele cumpre a pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E aquele que cumpre a pena no regime aberto, esse está cumprindo a pena em causa de albergado, ou aquele que está trabalhando, muitas vezes, no estabelecimento adequado, tudo certo. E aí você pode me perguntar, e o que seria, né? O que seria o regime disciplinar diferenciado? Gente, bem, para compreender o seguinte, o regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, ele não é um regime de cumprimento de pena. Ninguém é condenado a cumprir pena no RDD. O RDD, que teve uma mudança muito forte agora com o pacote anticrime, né, duração, prazo, visitação, enfim, ele não tem relação com um regime de cumprimento de pena. Não. Na verdade, o RDD, eu preciso ter uma clareza, que ele, na verdade, é uma medida disciplinar. Disciplinar que nós não podemos tratá-lo como se fosse um regime de cumprimento de pena. Tudo certo? Então, olha só, gente, só para a gente revisar um pouquinho, nós começamos a compreender que, superado o sistema trifásico, pena base, atenuantes e agravantes, e assim como trabalhando também com as causas de aumento e diminuição, chegou a hora de fixar um regime inicial. O regime inicial, para compreender a primeira coisa, eu tenho que entender que nós temos duas espécies de penas, né, basicamente, para crimes: reclusão e detenção. A reclusão ela pode se dar inicialmente no regime fechado, semiaberto e aberto. A detenção nunca começa no fechado. Pode ser que em algum momento aquele condenado por um crime de detenção até vá para o regime fechado. Mas isso só acontece, se liga, se for em caso que nós estivermos falando ali, num caso relacionado à regressão. Pois bem, RDD não é regime de cumprimento de pena. RDD é um regime disciplinar. O regime fechado é estabelecimento de segurança máxima, média, penitenciárias. O regime semiaberto em colônias agrícolas ou industrial ou similar. E o regime aberto geralmente em causas de albergado ou similar. Guardado estas questões, nós agora vamos descobrir como é que é fixado o regime inicial de pena. E aí, meus amigos, como é que nós conseguimos perceber que há uma fixação do regime inicial de cumprimento de pena? Bem, gente, o nosso referencial para nós aprendermos o que é um regime inicial de pena, nós temos que olhar para o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal que está aí na sua tela. Então, olha só, o artigo 33, parágrafo 2º, ele vai nos dizer o seguinte: olha, as penas são privativas de liberdade e deverão ser cumpridas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios, ressalvado, claro, as hipóteses de transgressão, de transferência, de um regime mais rigoroso. Então, minha gente, olha só, primeira coisa que você deve marcar aí no artigo 33, parágrafo 2º, as penas, olha só, privativas que são cumpridas de forma progressiva. Então, uma das características do nosso sistema prisional é a progressão, é a progressividade.
Tá? É uma das características da individualização da pena, é que o condenado ele venha gradualmente passando por um regime mais severo até chegar ao mais brando para depois ir para a liberdade. É uma critério de maturidade. Ele tem que ir preparado, sendo preparado até chegar ali naquele momento onde ele vai encontrar liberdade. Não é razoável que você alcance alguém que está num sistema gravoso, que está num sistema severo e de imediato jogue em liberdade. Não. Ele precisa compreender o que está acontecendo na vida dele. Razão pela qual nós falamos em um sistema progressivo. Continuando a leitura, nós observamos que o condenado que tem a pena superior a 8 anos, ele começa a cumprir a pena em regime fechado. Agora, duas observações devem ser feitas aqui. Primeiro, é superior. Superior. Vale dizer, aquele que é condenado a pena de 8 anos, minha gente. 8 anos. Ele vai cumprir pena em qual regime? 8 anos? A princípio, não é o fechado. Porque o fechado diz que tem que ser superior a 8 anos. Essa é uma pegadinha muito forte que muita gente ali não percebe. Segunda coisa, será que um condenado por um crime de detenção que recebesse uma pena de maior que 8 anos, ele começaria também no fechado? Não. Até porque você já colocou no seu caderno que aquele que é condenado com um crime de detenção, ele nunca começa no fechado. Então, cuidado. Quando você olhar para a linha A, do artigo 33, parágrafo 2º, tenha em mente. Primeiro, é superior a 8 anos. 8 anos não é fechado. Me parece que não. Pela letra da lei, não é. Segundo, eu tenho que ter uma compreensão também que aquele que é condenado por um crime de detenção também não iria para o regime fechado, até porque a pena de detenção não é cumprida em regime, nunca inicia no regime fechado. Segunda coisa, vamos olhar lá, olha o que diz o artigo, a linha B. O condenado não reincidente, cuja pena superior a 4 anos, superior a 4 anos, e não exceda 8, poderá, desde princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Então, olha só, gente, olhando para a linha B, quem é que vai para o semiaberto? Primeiro é aquele que tem uma pena superior a 8, mas superior a 4 até 8 anos. Superior a 8 até 4, superior a 4 até 8 anos. Superior a 4 até 8 anos. Mas cuidado, superior a 4 até 8 anos, mas ele não pode ser reincidente. Ele não pode ser reincidente. Então, volta lá na linha B. O condenado não reincidente, que a pena é superior a 4 até 8 anos, olha só, poderá cumprir lá no semiaberto. Então, fica ligado nisso. Me parece que aquele que é reincidente, ele não começa no semiaberto. Guarda isso com você. Vamos para a linha C. A linha C, ela vai dizer o seguinte, que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior ou inferior a 4 anos, pode cumprir desde aberto. Então vamos observar o seguinte, para o aberto, quem é que vai? Aquele que tem uma pena até de 4 anos e que não é reincidente. Então daqui nós podemos começar a cumprir e a aprontar uma tabelinha. Condenado com pena de reclusão superior a 8, fechado. Semiaberto, quem é que vai? Semiaberto é aquele com maior que 4 até 8 anos, desde que não seja reincidente. E o aberto, aquele que tem penas até 4 anos e que também não seja reincidente. Então, essas questões nós temos que observar. Só que o parágrafo 4º, ele dá uma pequena observadinha. Olha o que ele diz. Ele diz que a determinação do regime inicial também vai observar quem? O bom e velho artigo 59 do Código Penal. O que isso quer dizer? Isso implica, gente, que essa tabela que nós estamos observando do artigo 33, ela não é fixa. Ela não é fixa, porque a depender do artigo 59, olha só, a depender do artigo 59, possa ser que uma pessoa, por exemplo, primária, que não é reincidente, possa começar no fechado. E pode ser que alguém que seja reincidente possa começar no semiaberto.
Veja só algo que é curioso. Para isso, nós temos que dar uma olhada na jurisprudência lá do STF e aí também do STJ e observar algumas coisas. Agora nós vamos observar, então, quatro súmulas que vão nos ajudar a entender. Olha só o que diz a súmula 440 do STJ. Fixada a pena base no mínimo legal, ou seja, se a pena foi fixada a base no mínimo legal, isso quer dizer o quê? Que todas as circunstâncias judiciais, elas são favoráveis. Todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. Se o artigo 59 é todo favorável, é vedado ao legislador, olha só, é vedado o estabelecimento de um regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com apenas na gravidade abstrato do delito. Ele está dizendo o seguinte: olha, juiz, se tu fixou a pena base no mínimo legal, é porque as circunstâncias são favoráveis. Se as circunstâncias são favoráveis, é porque o crime já tem a sua gravidade marcada pelas balizas da lei. Então, se o crime está dentro daquele regramento legal, daquela hipótese abstrata legal, você deve trabalhar com regime inicial também legal. Não tem como escapar. Seria incoerente você dizer que as circunstâncias são todas favoráveis, que o crime está dentro de um ordenamento ordinário e sair do ordinário na hora de fixar um regime inicial. Então, isso que diz a súmula 440. Fixou a pena, olha só, base no mínimo legal, é porque as circunstâncias judiciais são favoráveis. Se elas são favoráveis, o regime é o da tabela. Tudo bem? Vamos para mais uma súmula e agora nós vamos observar a súmula 718 do STF. Olha o que diz a súmula 718 do STF. A opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que é permitido segundo a pena aplicada. Em grossas linhas, o que a súmula 718 está dizendo para você? É o seguinte: julgador, olha só, a tua opinião em abstrato do crime, ela não é suficiente para sair da tabela. A tua opinião, comigo aqui na vara todo crime de roubo é regime fechado, ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque pelo princípio da individualização da pena, quem vai fixar o regime inicial é o juiz, mas ele vai trabalhar a partir do caso concreto e não de uma situação abstrata. Então, a opinião do julgador em abstrato, repare que ela tem uma dicção parecida com a súmula 440 do STJ, embora seja anterior, né, mas as duas súmulas elas batem papo ali, elas dialogam. É o seguinte: opinião em abstrato não é apta, não é suficiente, não autoriza um regime mais severo. Elon, então tu quer me dizer que ninguém vai ter um regime mais severo, tu quer me dizer que ninguém vai ter um regime mais severo, a tabela será sempre obedecida. Não. O julgador pode sair da tabela? Será que ele pode dar para um cara que foi condenado, por exemplo, com uma pena de 3 anos no regime semiaberto? Será que uma pessoa condenada com uma pena de 7 anos, ainda que primária, pode começar no regime fechado? Pode, isso é possível. Mas olha aí, você tem que observar a súmula 719 do STF. E olha o que ela diz: a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada é a dicção da súmula, né, exige motivação idônea. Então, olha só, olha para mim. Será que eu posso fixar um regime inicial mais severo que o da tabela? Posso. Ainda que para o primário? Ainda que para o primário. Mas, nessa hora, o julgador ele deve dar uma motivação idônea. Ele deve partir do caso concreto. Veja bem, esse roubo não é aquele roubo de parada de ônibus. Esse roubo não é aquele roubo que está ali no ponto de ônibus da vala comum. Não, esse roubo aqui foi diferenciado. Esse roubo teve restrição da vítima dentro de casa. Eles passaram um tempo muito razoável. Embora a pena não seja maior do que 8 anos, mas concretamente não é qualquer roubo. Houve um roubo com maior severidade. Então esse roubo aqui, eu posso, concretamente justificando, dar um regime mais severo. É o que diz a súmula 719. Tudo certo? Então você passa a compreender essas questões. Uma questão curiosa
é quando você olha, né, lá para o artigo 33, parágrafo 2º, vamos voltar para ele, observa só comigo. A letra A diz que o condenado com pena superior a 8. Mas a letra B diz o condenado não reincidente. A linha C fala o condenado não reincidente. Então me parece que aquele que foi condenado reincidente, ele não entra no regime aberto, porque tinha que ser não reincidente. Ele não entra no regime semiaberto, porque não teria que ser reincidente. Então ele teria que obrigatoriamente ter fechado. Né? Então me parece que aquele que é reincidente, nós já estudamos o que é reincidência, ele começaria a pena no regime fechado. Né? Então a gente tem essa inclinação de pensamento. Mas, gente, cuidado, tá? Cuidado, porque nós temos uma outra súmula que é interessante nós trabalharmos, que é a súmula 269 do STJ. E olha o que diz a súmula 269 do STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes, olha só, condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Olha só, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Gente, o que essa súmula quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, eu sei que a pessoa que é reincidente, ela não consegue ir para o aberto, pelo artigo 33, parágrafo 2º, não. Eu sei que a pessoa que é reincidente também não consegue ir para o semiaberto. Tá vendo também que não dá, porque a linha B começa dizendo o não reincidente. Só que ele fala o seguinte, se a pessoa foi condenada, olha só, com uma pena de até 4 anos, e a pena base é favorável, olha só, as circunstâncias judiciais, o que é isso? A pena base, o artigo 59, olha a importância da primeira fase da dosimetria da pena. Ele é favorável, nessa situação aqui, eu posso conseguir para ele já o regime semiaberto. Claro que ele não vai para o aberto, senão não teria nenhuma proporcionalidade na pena fixar o regime aberto para aquele que é reincidente e para aquele que não é reincidente. Mas por uma questão de proporcionalidade também eu não tenho como jogá-lo direto para o fechado. Então olha só, aquele que é condenado reincidente, é possível conseguir para ele o semiaberto, mas desde que a pena não seja superior a 4 anos e ainda as circunstâncias judiciais sejam todas favoráveis. Eu não estou dizendo para você que aquele que, olha só a súmula, ela não está dizendo para você que aquele que é condenado até 4 anos, ele receberá automaticamente, sendo reincidente, cuidado com isso, uma pena no regime semiaberto. Não. Mas o que nós estamos analisando é o seguinte, o reincidente, se ele tiver uma pena, perceba só, se ele tiver uma pena de até 4 anos, e as circunstâncias judiciais, o 59 for favorável, é possível fixar para ele um regime semiaberto com esteio, né, baseado na súmula 269 do STJ. Tudo bem, gente? Com isso, nós podemos analisar o seguinte, nós podemos analisar dentro desse estudo que, para a fixação do regime, né, nós temos que saber o artigo 33, parágrafo 2º, nós temos que ter o conhecimento básico dessas quatro súmulas, para poder fazer um resumo. E aí nós observamos o seguinte, o que vai ser levado em conta para fixar os critérios de fixação do regime inicial. Em primeira análise, nós vamos observar o seguinte, é a quantidade da pena. Então pode observar que a quantidade da pena ela vai refletir na fixação do regime inicial. Então, maior que 8, fechado. Maior que 4 até 8, semiaberto. Até 4, aberto. Mas cuidado, só a quantidade da pena não resolve. Por quê? Porque nós temos que olhar também para a espécie da pena. Olha a espécie da pena. A reclusão pode começar no fechado, pode começar no semiaberto e pode começar no aberto. A detenção nunca começa no fechado. Nunca começa no fechado. Regime fechado na detenção só em caso de regressão. E a reincidência? O que a gente pode organizar a partir da reincidência? Por que ela influencia? Porque nós observamos que, a princípio, o reincidente ele começaria a pena no regime fechado. Então, a reincidência ela tira, muitas vezes, o agente do regime aberto,
provavelmente vai tirar, e tira até do semiaberto. Mas não posso esquecer que tem uma súmula, que é a 269 do STJ, que ela dá um abrandamento ali com proporcionalidade, permitindo que o reincidente, condenado com pena de até 4 anos, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, elas vão também fixar, elas também vão permitir a concessão do regime semiaberto, tá? É admissível. E para fechar, as circunstâncias judiciais, que é o artigo 59, né? Nós já analisamos que o artigo 59, ele vai ter importância para garantir que quem teve a pena base no mínimo fixe no regime da tabela, é o que diz a súmula 440 do STJ e a 718 do STF, e claro que se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, elas vão permitir um regime mais gravoso, pela súmula 719 do STF, e também vão impedir a aplicação da súmula 269, já que não basta para o reincidente que a pena seja até de 4 anos. Ele precisa que essas circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Tudo certo, gente? Então nós podemos agora, fazer, né, uma fixação aí, trabalhando com aquilo que nós conseguimos construir. Depois de trabalhar com o sistema trifásico, chegou a hora de observarmos a fixação do regime inicial. A fixação do regime inicial, ela observa alguns fatores. Para começo de conversa, eu tenho que ter uma clareza sobre espécie de pena. Reclusão e detenção, basicamente dessas duas. A prisão simples é guardada muito para contravenção penal. Reclusão pode começar no fechado, semiaberto e aberto. Detenção nunca começa no fechado. Regime fechado na detenção só em caso de regressão. A quantidade de pena, eu preciso olhar para o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Além disso, eu não posso esquecer 4 súmulas, STJ 440 e STF 718 e 719. E para terminar, STJ 269. E não posso esquecer que depois de estudar essas 4 súmulas, lembrar dos 4 critérios que são levados em conta para a fixação do regime inicial. Espécie de pena, quantidade de pena, é reincidente ou não, e as circunstâncias judiciais que estão no artigo 59. Em grossas linhas, são essas questões iniciais que nós podemos abordar sobre a fixação do regime inicial. Tudo certo, gente? Então, por enquanto, é isso que a gente vai conversando. Daqui a pouco a gente continua dando uma melhorada sobre isso, tratando como regime inicial e detração, regime inicial também e crimes hediondos. Tudo certo? Grande abraço.